No episódio de hoje, eu vou explicar como que eu utilizo pacotes na proposta que eu envio para o meu cliente. Eu dividi o vídeo de hoje em 4 partes. Na primeira parte, eu vou explicar por que eu utilizo os pacotes. Na segunda parte, eu vou explicar as vantagens de utilizar os pacotes. Na terceira parte, eu vou explicar as desvantagens. E na quarta parte, eu vou explicar para vocês como que eu fiz a formatação desses pacotes. Porque se você não fizer do jeito certo, não vai dar certo. Então, tem um jeito certinho de fazer, tem que ter uma manhãzinha que você tem que pegar, senão não vai funcionar. Então vamos pro vídeo que eu vou explicar para vocês agora como que eu utilizo esses tais de pacotes na minha proposta. Então você deve estar se perguntando por que, Dani, que você usa 3 pacotes? Por que você não coloca só um valor, né? A questão é a seguinte, quando eu comecei a trabalhar com design, eu percebi, né, que eu demorava muito tempo fazendo orçamento. Era muito tempo, assim, coisa de 10, 15 minutos em cada orçamento. E se você é designer, assim como eu imagino, você deve saber que perder 15, 20 minutos fazendo um orçamento é muito tempo. E o que acontecia é, eu observei um padrão nesses orçamentos, eu comecei a perceber que era meio parecido. Tô falando da minha área, né, de identidade visual. Comecei a perceber que tinha algumas coisas em comum nas pessoas que me procuravam para pedir o orçamento. Sendo assim, eu falei, percebendo aqui um padrão, acho que dá para rolar, fazer uns pacotes. Claro que isso não surgiu da minha cabeça. Como vocês bem sabem, eu acompanho muito conteúdo da gringa, do pessoal dos Estados Unidos. E lá eles têm esse hábito de fazer pacotes para as coisas. Assim como vocês devem imaginar, a Apple, né, do Steve Jobs é super famosa por isso, porque ela tem 3 tipos de iPhone, acho que hoje é só 2, né? Mas eles tinham, na época que eu fiz, 3 tipos de iPhone, então eles utilizavam esse modelo de pacote. E aí eu pesquisando, eu falei, acho que dá para fazer isso com serviço também. Eu comecei a testar. E aí eu fiz 3 pacotes e cada um desses pacotes atendia um tipo desse de cliente que me procurava. Então eu consegui reduzir o meu tempo, o tempo que eu levava fazendo esses orçamentos e consegui também fechar até mais projetos pelo fato de eu estar utilizando esses pacotes. Então o motivo principal foi observar esse padrão de pessoas que entravam em contato comigo para pedir orçamento e também porque eu queria otimizar o meu processo e otimizar o meu tempo. Isso quer dizer que eu não fazia orçamento personalizado? Não. A questão é, se nenhum daqueles pacotes que eu tinha ali servisse para aquela pessoa, né, servisse para ela fazer o projeto dela, ela dissesse, olha, Dani, nenhum desses pacotes que estão aqui se encaixa no que eu quero, eu preciso realmente de um orçamento personalizado. Aí sim, eu faria um orçamento personalizado. Outra coisa também, se você fizer uma reunião com o cliente antes de passar a proposta, na própria reunião você já vai identificar se os pacotes vão servir ou não, tá? Aí você já pode até na própria reunião falar, olha, os pacotes que eu tenho para você não vai servir, vou precisar fazer um orçamento personalizado. Mas isso vai ser uma coisa muito esporádica. Vocês podem observar, vão ver que tem os clientes que sempre se repetem, que sempre pedem a mesma coisa. Dessa maneira, vocês conseguem fazer pacote. Usar pacotes não atrapalha a qualidade da sua entrega. Muito pelo contrário, agiliza o processo de venda, agiliza o processo para o cliente e agiliza o processo para você também. É bom para as duas partes, tá? E como eu disse, você pode sempre fazer um orçamento personalizado se algum dos pacotes não couber. E quais são as vantagens de você utilizar pacotes na sua proposta de orçamento? As vantagens são, a primeira de todas, a que eu enxergo e que eu enxerguei, é que você passa a ser o seu próprio concorrente. Como assim você passa a ser o seu próprio concorrente? Você passa a concorrer entre si, porque se você está entregando 3 opções para o seu cliente, eu estou olhando para a minha mão aqui, se você passa a entregar 3 opções para o seu cliente, você está concorrendo com você mesmo, digamos assim, né? Porque o cliente ele vai escolher entre as 3 opções que você deu. Isso impede com que o seu cliente procure orçamento com outros designers? Não impede, mas pense comigo. Você sabe que hoje em dia a maioria dos designers leva de 3 a 5 dias para ir responder um pedido de orçamento. Aí você imagina, dentro de um dia eu respondo e eu mando a proposta para o cliente. Eu faço a chamada, eu mando a proposta. E aí o cliente recebe 3 opções. Dessas 3 opções ele pode escolher uma e já fechar comigo. Enquanto isso, o outro designer está lá pensando na vida e não mandou o orçamento ainda.
Então pense comigo, quem for mais rápido e tiver as melhores opções para aquele cliente, tem a maior chance de fechar o negócio. Então você tem que jogar a seu favor. Joga a seu favor no sentido da rapidez, porque se você tiver os pacotes para fazer o orçamento também é mais rápido. Você não vai demorar tanto tempo para fazer. Então você vai entregar também muito mais rápido. E aí você vai concorrer com você mesmo. Como eu disse, não impede que o cliente vá procurar orçamento com outros designers, mas já aumenta bastante as suas chances de fechar o projeto se você entregar uma proposta com 3 opções para o seu cliente. Outra vantagem também nesse sentido é que se o seu cliente estiver com pressa, e como eu falei, se você responder rápido e ele não tiver com muito tempo para procurar orçamentos de outros designers, mais um motivo para ele escolher entre as opções que você está dando. Então, para mim, na minha visão, os pacotes são excelentes para você fechar mais orçamentos por isso, porque muitas vezes o cliente está corrido, a vida está corrida, ele não está a fim de ir atrás de outros designers. Se não é aquele cliente que fica atrás de preço e ele quer resolver logo o problema dele, ele vai resolver ali mesmo, entendeu? Eu tô te falando isso porque é a experiência que eu tive e tenho tido apresentando esses pacotes. Eu percebo que a pessoa às vezes tá meio de saco cheio ali, não quer procurar outra pessoa, já gostou do meu atendimento e já escolhe ali mesmo, entendeu? Qual o pacote que ela quer. E outra vantagem muito legal dos pacotes é que você pode sempre fazer o upsell, né? O que é um upsell? Você pode vender outra coisa junto com o pacote e aí você ali mesmo naquela negociação você já aumenta o valor do pacote. O que isso quer dizer? Vamos supor que você tem 3 pacotes, você trabalha com identidade visual. Um pacote é o básico, o intermediário e o completo. Aí vamos supor que o cliente quer o completo, né? Um cliente que tem dinheiro, está investindo, pronto. E aí você tem uma parceria que faz site para você, ou você mesmo faz o design do site. Você já pode fazer o upsell desse pacote e oferecer para o seu cliente fechar junto com o pacote o site. Então você fala assim, por que então você não fecha logo tudo, já faz logo tudo bem completão mesmo, já coloca o site junto e tal. E aí você, claro, você tem que ter técnica de negociação, né, para que o cliente tenha noção ali que ele vai investir um pouco mais, principalmente site, que é mais caro, mas não precisa ser necessariamente site. Talvez uma consultoria para Instagram, porque você não quer fechar uma consultoria junto com esse pacote premium, que aí a gente já faz tudo junto, eu já faço uma reunião contigo de 1 hora, já te explico como usar tudo, e aí você já consegue vender mais alguma coisa e não só aquele pacote ali que você estipulou. Isso é uma técnica chamada upsell, tá? Upsell é você dar o up na venda, né? Você colocar mais alguma coisa, aumentar aquele valor daquela venda. Então você pode ter, por exemplo, alguns produtinhos preparados, consultoria, pacotinho de template para o Instagram, alguma coisa assim, e aí você oferece junto e já vê se o cliente já aproveita que ele está pagando ali e já fecha tudo junto também. E quais são as desvantagens de utilizar esse formato de pacote na sua proposta? Primeira desvantagem é, se você fizer a formatação dos pacotes de maneira errada, o seu cliente sempre vai escolher o pacote mais barato. O sinal para você saber se a formatação de pacote que você fez está correta é se o cliente estiver fechando o pacote do meio e o mais caro. Se o cliente estiver sempre fechando o pacote mais barato, pode ter certeza que você errou na formatação dos pacotes. Quando a gente vai comprar um iPhone, a gente só compra o de 32 GB. Quem não tem dinheiro para comprar o de 64 e o de 125? Mas aí a pessoa sempre quer comprar, né, o de 64 ou de 128, na verdade. Então, o de 32 só compra quem não tem dinheiro mesmo. Que tipo assim, nossa, todo mundo compra o iPhone do meio. Então, se o cliente estiver comprando só o pacote barato, você fez errado. Você colocou no pacote barato tudo que ele precisa. Então, ele ignora os outros 2 e compra o mais barato. Então, na próxima parte do vídeo eu vou falar sobre formatação e aí você vai entender a lógica para saber se você está fazendo certinho. Isso garante que você vai acertar de primeira? Não, eu não acertei de primeira. Eu mandava os orçamentos, o cliente queria fechar o mais barato, às vezes eu fechei os 2, 3 mais baratos, mas pense, o mais barato ele já tem que ser um valor satisfatório, né? Para você não sair no prejuízo. Mas eu fui sempre ajustando a cada novo orçamento, eu observar o que é que deu errado ali, o que é que foi a minha técnica de venda ou foi o pacote que eu fiz errado. E aí eu já modificava, no próximo orçamento que eu ia mandar, eu já mexia nos itens, já mexia no valor. E até eu encontrar um que deu certo e que dá certo até hoje, e aí eu vou
e faço. E isso depende muito da entrega que você vai fazer. Então, eu não posso, por exemplo, dizer qual é a minha para você fazer, porque a forma que eu faço o meu trabalho e a forma como eu entrego é diferente. Então, você vai ter que adaptar até você encontrar o jeito que funciona para você. Até porque esses pacotes, eles estão também aliados à forma como você vende. Então, se você não souber vender e não souber fazer a conversa, o atendimento direitinho com o cliente antes de apresentar a proposta, não vai dar certo também. Então, você precisa, junto com esses pacotes, estudar sobre vendas, estudar sobre técnica de vendas, melhorar a forma como você negocia com o cliente. Porque eu imagino que vocês saibam que a proposta nada mais é do que apenas como é que se diz? Esqueci a palavra agora. Ela é só para arrematar aquela conversa. Na proposta não pode ter nenhuma surpresa, o valor não pode ser surpresa, nada pode ser surpresa para o cliente. Então, você precisa saber quanto custa os seus pacotes e quando você vai fazer a reunião com o cliente pré-envio de proposta, você já vai dar essa média de valor para ele. Você vai falar sem e-mail quanto mais ou menos que custa o seu trabalho já para ele ter uma noção. Você não pode pegar a proposta e enviar para o cliente sem ele saber quanto custa, porque se o cliente tomar susto, a gente não quer emoções negativas quando o cliente vai ver o preço do nosso trabalho. Então, sempre dá uma média de valor, dá uma média assim por alto. Você já sabe que o seu pacote é entre 1.000 e 3.000, você fala, entre 1.000 e 3.000, alguma coisa assim. Quando ele receber a proposta, ele vai ver lá os valores e não vai tomar susto porque você já tinha falado antes. Eu, Daniela, sempre faço isso, sempre dou uma média de valor antes. Isso não impede que a pessoa vai fechar a venda com você. Você só está sendo transparente, economizando o seu tempo e o da pessoa. Porque se a pessoa não tiver R$1.000 para comprar o seu trabalho, não é você enviando a proposta para ela que vai mudar isso. Então, o que é que acontece? Você tem que ir atrás de cliente que tem dinheiro, né? Então, vamos perder esse medo aí de dar a média de valor do trabalho, porque na conversa com o cliente você já tem que fazer isso, tá? Então, a desvantagem é essa. Ou, se você formatar errado, o cliente não vai fechar. E se você não souber vender também, o pacote não vai fazer milagre. Agora chegou a hora de eu explicar para você qual é a lógica por trás desses pacotes. Como eu falei antes, eu não posso dizer para você como fazer, o que valor você deve colocar, em que item você deve colocar, porque isso vai depender do tipo de serviço que você oferece. Por isso é importante que você entenda a lógica do que eu vou explicar aqui, e aí você vai aplicar ao seu modelo de trabalho e ao seu modelo de serviço. Então, preste atenção, se não entender, volta o vídeo até você entender como é que funciona essa questão dos pacotes. Primeiro, você precisa saber qual é o objetivo. O objetivo é sempre a gente fechar o mais caro. Obviamente, a gente quer fechar o que tem um valor mais alto. Mas, sendo bem realista, a gente sabe que aquele pacote mais caro não é para todo mundo. Então, a gente sempre foca em fechar aquele pacote do meio. Aquele é o pacote que você quer sempre fechar, digamos assim. E se você fechar o mais caro, maravilha, você tá no lucro. A moto, gente, bem na hora que eu tô falando. Se você tiver, como eu falei anteriormente, fechando só o pacote mais barato, tá errado, tá? Se formatou errado. Então, vamos lá, vamos entender o que é cada um desses pacotes e como você pode fazer para aplicar isso na sua proposta. O primeiro pacote que você tem que formatar é o pacote básico. Como já diz o nome, ele é bem básico. Você não vai colocar muita coisa. Nesse pacote, a gente quer que tenha só poucas coisas, né? Para que o cliente olhe e fale assim, esse daqui é básico mesmo. Não quero esse não. Eu quero o completão, o premium ou o completo. Então, no básico, você tem que colocar o suficiente para, se caso o cliente fechar, ainda assim ele não saia prejudicado, tá? Aí eu vou dar o exemplo do que eu faço de identidade visual. No pacote básico, eu não coloco a identidade visual completa, eu coloco só o logotipo. E aí eu sei que se o cliente não tiver dinheiro, às vezes ele realmente não tá com condição de investir na identidade visual super completona, ele só quer dar uma arrumadinha no negócio dele. Aí ele vai escolher aquele pacote ali. Só que, lembre-se, eu formatei de uma maneira com que ele deseje o do meio, mas não queira... na verdade, que ele deseje o do meio, mas ele só feche o mais barato se ele realmente não tiver dinheiro. Porque a ideia é essa, só vai fechar o mais barato quem não tiver o dinheiro. Porque a gente quer que a pessoa feche ou do meio ou mais caro. Então, nesse pacote mais barato, o cliente-alvo, né, o cliente que você tem que almejar, é aquele cliente que ele quer arrumar um negocinho dele,
só que ele não tem dinheiro para pagar a identidade visual, entendeu? E aí ele vai e fecha o básico. Na verdade, esse não é o cliente que você quer atender, mas é que se por acaso chegar uma pessoa dessa para você, principalmente quando você está começando, você não quer negar trabalho, aquele pacote ali vai servir para ele. Então, o tipo de cliente que é alvo do pacote básico é aquele que até entende a importância da identidade visual, mas ele não tem dinheiro, ele realmente não tem dinheiro para investir no pacote do meio ou no pacote mais caro, mas ele quer fazer o trabalho com você. Então, ele vai e escolhe o pacote mais básico. Esse é o tipo de cliente que vai comprar esse pacote mais básico. Já o pacote intermediário, você já pode colocar a identidade visual completa, porque como eu falei, esse é o pacote que você quer fechar, esse é o alvo, né? Aquele pacote que se você fechar 2, 3 no mês tá ótimo, já vai fechar aquele valor que você quer. Então, nesse pacote, você coloca a identidade visual completa e já coloca mais alguns itens para essa pessoa, se ela quiser fazer junto com a identidade visual. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho dessa questão dos itens, mas nesse pacote já tem a identidade visual e mais alguns itens para a pessoa fazer um projeto mais completo. O tipo de cliente que compra esse pacote, ou do meio, né, ou intermediário, ou completo, seja lá como você vai chamar, é um cliente que ele quer o premium, ele quer ser premium. Sabe aquela pessoa que quer comprar roupa de marca, mas não tem o dinheiro? Quer ser premium, mas ele não tem o dinheiro. Só que ele também já entendeu a importância da identidade visual e ele não pega o pacote básico, ele pega o do meio. Então, esse é um cliente que ele tem dinheiro, ele só não tem o suficiente para comprar o mais caro, mas ele quer ser o premium, só que ele não consegue ser o premium ainda. Então, ele vai e escolhe o do meio, porque ele entendeu que ele precisa da identidade visual e ele precisa daqueles outros itens que estão ali para ele ter um projeto mais completo. O básico não vai servir para ele e ele tem o dinheiro para comprar o intermediário. No caso, ele só não tem o dinheiro para pagar o mais caro. Aí, o pacote mais caro, o pacote que, nossa, tipo, eu quero esse pacote. Eu sou premium. Qual é a jogada do pacote premium? É que a pessoa que compra o pacote premium, ela não compra os itens, ela compra status. Porque uma pessoa que gosta de comprar coisa cara e coisa boa, ela compra coisa cara e coisa boa por status, porque ela quer passar a mensagem para ela mesma de que ela pode comprar o mais caro, que ela escolhe comprar o melhor, que ela compra o que é bom. Então, o pacote premium, ele tem que ser tudo que tem no completo e um pouco a mais. E é esse pacote que você tem chance de fazer a técnica de upsell que eu falei, de tentar vender um site junto para o cliente, uma consultoria. Você pode fazer isso também no pacote do meio, tá? Se você quiser oferecer a consultoria para o cliente do pacote do meio, pode fazer isso, mas o premium é o que tem mais chances de você conseguir fazer isso, porque o cliente que já quer o premium, ele quer o melhor. Então, se você diz que se ele fizer um site e ele fizer uma consultoria, vai ser melhor ainda, aí que ele vai ficar querendo mesmo. Então, normalmente, esses clientes que escolhem o pacote premium, eles têm muito dinheiro, eles não vão pedir desconto, eles não vão reclamar, eles querem fazer o projeto com você, eles já estão convencidos. E aí, eles vão comprar sem chorar, sem reclamar. Uma coisa que você precisa prestar atenção é na nomenclatura dos pacotes. Foi uma coisa que eu também testei durante o tempo para ver o que é que funcionava melhor. Você pode dar uma olhadinha nesses sites que trabalham com pacote, como é que eles normalmente chamam esses pacotes. Então, às vezes é básico, intermediário, profissional. É básico, completo, premium. Tem esses nomes, e aí você precisa pensar qual desses nomes, assim, eu pensei assim, eu falei, a pessoa vai achar mais, uau, comprar uma coisa premium ou profissional? Qual é o nome que te atrai mais? Pra mim, o premium, porque premium é de coisa boa, prime, pode chamar de prime também. Você tem que pensar nesses nomes, nessas coisas, mas nisso você também tem que pensar no seu cliente, porque vamos supor, por exemplo, os meus clientes são arquitetos e advogados. Eles gostam dessa coisa do status, não sei o que, premium. Eles já estão acostumados com esses termos premium em inglês, essas coisas. Se por acaso o seu cliente for empresário, corporativo, alguma coisa assim, eles também estão acostumados com isso. Mas talvez usar um prime ou profissional fica melhor para eles. Entendeu? Dependendo qual é a mensagem que eles querem. Então você pode talvez alterar de acordo com o tipo de cliente que você atende para ver qual desses que vai ficar melhor. E como eu tinha falado, eu explicar para vocês a questão dos itens.
O que aconteceu quando eu comecei a discriminar alguns itens? No início, eu colocava exatamente qual item que o cliente ia receber. Então, ele ia receber uma pasta, um envelope, alguma coisa assim. Só que eu percebi que, dependendo do cliente, por exemplo, se era um cliente muito ativo no digital, ele não usava envelope, ele preferia um template do Instagram, por exemplo. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar de forma genérica. Então, vamos supor que no pacote básico, a pessoa só vai receber o cartão de visita. Até porque, né, cartão de visita quase todo mundo quer ainda, né? Mesmo que digam que não usa, serve muito ainda. E o mínimo que pode acontecer é a pessoa falar assim, não quero cartão de visita. Pode ser um cartão de visita digital e não custa nada você fazer, né? E aí, o que eu colocava? Eu colocava, em vez de colocar pasta, envelope, eu colocava 3 itens de papelaria. 3 itens. E aí eu tenho uma lista de itens de papelaria que essa pessoa pode escolher dentro dessa lista quais itens ela vai fazer. Mas aí não ficava lá limitado, entendeu? A pessoa escolheria. Então, no pacote do meio tem 3 itens, no pacote completo tem 6. Aí o que acontecia às vezes? A pessoa falava assim, Dani, mas eu não vou usar todos esses itens, eu posso pegar 2 desses e fazer alguma coisa digital? Eu falava, pode. Aí eu tenho outra lista de itens digitais, então assinatura de e-mail, cartão digital, apresentação corporativa de até 5 páginas, que a pessoa pode pegar e escolher. Mas vai ficar sempre dentro daquele número que eu coloquei ali. Então, se a pessoa tem direito a 5 itens, e ela quer, vamos supor, 3 itens de papelaria e os outros 2 ela não vai usar e ela quer escolher um item digital, aí ela pode escolher uma assinatura de e-mail, um cartão digital, mas sempre vai ficar 5 itens. Aí você vai ter essas listinhas prontas, né? Porque se o seu cliente perguntar, pode ser qualquer coisa, você vai falar, não, tem uma lista aqui que você pode escolher, porque ela pode dizer, por exemplo, que ela quer uma proposta de 40 páginas. Isso é um item digital, mas é um item digital que custa muito, né? Você não vai colocar como um item do pacote, a não ser que seja um upsell, no caso, né? Do pacote mais completo ou do pacote premium. Então, tem que tomar cuidado também nessa questão dos itens, como é que você vai colocar. Vou abrir um parêntese rapidinho aqui para falar sobre precificação. Só para alertar vocês de uma coisa, porque eu não posso falar de precificação aqui nesse vídeo, senão vai ficar muito grande. E precificação é uma outra coisa, uma outra ciência, que na verdade vocês, né, deveriam mais ou menos saber antes de fazer os pacotes. Mas mesmo assim, eu no início não sabia precificar direito o meu trabalho e eu fiz do mesmo jeito. Então, eu vou explicar mais ou menos qual seria a lógica por trás, né? Porque eu sei que algumas pessoas vão pensar assim, então se o pacote do meio se o pacote básico custa R$1.000 e eu preciso de R$4.000 para sobreviver no mês, se eu vender 4 básico, eu já tô feito. Não é bem assim que funciona, né? Acho que vocês estão aí dentro da realidade que nem todo mundo tem dinheiro para pagar as coisas à vista desse jeito. Então, às vezes, você vai parcelar. Então, você não pode pensar desse jeito. Pensar de que se você fechar 4 pacotes básicos, você tá feito. Por que não? Não é assim, né? Porque a maioria das pessoas acaba dividindo o valor do pagamento. Em relação ao aumento de valores com esses pacotes, é a mesma coisa que eu sempre falo lá no Instagram. Você pode, depois que você entende a lógica, você vai aumentar por proporção. Do mesmo jeito que você aumentaria se fosse um preço único, você aumenta gradativamente, só que aí você vai aumentar de maneira proporcional. Você vai aumentar o básico, o intermediário e o grande. E tem que sempre manter aquela ideia que a pessoa olha o do meio, né? E pense assim, esse daqui vale mais a pena que o de cá, e o de cá não tem dinheiro para pagar, então vai ter que ser esse. Então, não pode aloprar no valor para perder essa coisa do balanço, né? Senão vai acontecer aquilo que o pessoal que não sabe fazer fala, o pessoal vai só fechar o mais barato e aí você vai se ferrar. Então toma cuidado na hora de aumentar os valores para aumentar de maneira proporcional. Sobre os pacotes, é isso que eu tenho para explicar para vocês nesse vídeo. Claro que é uma coisa que é meio complexa, né? Que não dá para falar assim muito extensamente, por exemplo, para vocês entenderem de uma maneira muito mais ampla, teria que falar sobre a precificação, como eu falei, mas precificação é uma coisa para outro vídeo, enfim. Então, não é uma coisa tão simples. Mas, como eu consegui pesquisar sozinha na internet, ir no site da Apple, entender qual é a lógica que eles estavam usando ali por trás e fazer no meu,
Com esse vídeo que eu fiz aqui, resumo, acredito que você também consegue fazer no teu e fazer os testes, né, gente? Tem que testar, tem que fazer as coisas, né? Veja, teste, veja o que acontece. Se você não gostar de trabalhar com os pacotes, se os pacotes não servirem para o tipo de trabalho que você faz, não use, tá? Eu tô dando uma opção para vocês aqui, de uma maneira até de ajudar vocês na hora de fazer negociação, porque eu sei que é difícil vender. No início a gente tem muita vergonha, a gente tem muito medo, a gente não sabe o que dizer, e os pacotes podem ser um aliado de vocês no começo. Se depois vocês quiserem parar de usar e quiser dar o preço único sempre, fica a critério de vocês, tá? Tô aqui para ajudar e para dar opções de maneiras que vocês podem fazer o trabalho de vocês, talvez de um jeito que seja não mais fácil, mas que ajude vocês a ganhar um pouquinho mais de confiança, principalmente nessa parte de negociação, tá? E aumentar a taxa de fechamento também. Então, avalie se o serviço que você faz cabe dentro dessa questão da proposta. Se não couber, tudo bem, você vai continuar fazendo seus orçamentos, mas aí você tenta otimizar essa maneira que você faz orçamento, né? Eu já fiz um tutorial aqui explicando como que você pode fazer orçamento no Notion. Você pode ter alguns templates prontos que já também ajudam na hora de fazer esse orçamento, para não ter que fazer sempre do zero. Lembrando mais uma vez que se você não sabe vender, se você não está estudando sobre vendas e técnica de vendas, os pacotes não vão fazer milagre, tá? Depois não vai lá dizer, a Dani falou que se eu fizer os pacotes, eu vou fechar trabalho igual louco. Não, já tô falando aqui que não vai ser assim. Tá? Então, vão aprender como é que faz para conversar com os clientes, como é que faz para gerar identificação com os clientes, como é que faz para escutar o cliente, falar menos e deixar o cliente falar. Porque quanto mais o cliente fala, mais você entende o que ele quer. E aí, nossa, gente, negociação, se eu pudesse resumir numa palavra, é ouvir. Ouça o cliente de vocês. Se você gostou desse vídeo, lembre de deixar o like aqui embaixo. Ai, tá muito youtuber, né, gente? Deixa o like. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve também, porque quando eu coloco novos vídeos aqui, você também vai receber a notificação. Você vai receber a notificação no Telegram, você vai receber no e-mail e você vai receber no YouTube. Eu vou encher o teu saco. Então, deixa o like aqui e se inscreve no canal. E se você ficou com alguma dúvida em relação a alguma coisa que eu falei aqui, deixa um comentário aqui, pode deixar no Telegram também que eu respondo todo mundo, pode e-mail que eu respondo todo mundo. Ficou com dúvida em alguma coisa que eu falei? Pode deixar no comentário aqui que eu respondo assim que eu ver. E até o próximo, Dani Explica.